Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Olá, boa noite para você. Menor mata homem em Lagoa Formosa, confessa o crime em entrevista exclusiva e revela detalhes de como agiu. Patos de Minas vacina pessoas de 45 a 49 anos de idade. As doses contra a Covid-19 foram distribuídas em 14 unidades do município. 2 acidentes foram registrados praticamente de forma simultânea na Avenida JK. E você vai ver ainda. Brasil encara a Argentina em final da Copa América. A Organização Mundial da Saúde recomenda a testagem em massa da população como forma de conter o avanço da Covid-19. Mas aqui no Brasil, os testes não estão ao alcance de todos. Minas Gerais bateu recorde no número de testamentos. E IPs chamam a atenção em Patos de Minas. É a partir de agora no NTV News. A gente começa a edição deste sábado mostrando que um homicídio foi registrado ontem à noite em uma casa da rua Virgílio Merquias, em Lagoa Formosa. Um homem de 21 anos foi atingido por facadas, chegou a ser socorrido com vida, mas morreu ao dar entrada no hospital municipal. Um adolescente de 17 anos foi apreendido por suspeita do crime. E para a nossa reportagem, confessou o assassinato e disse que não se arrepende. A motivação seria porque a vítima não aceitava o fim do relacionamento com a mulher que o suspeito estava ficando nos últimos dias. A reportagem é da repórter Ayandra Faria e do cinegrafista Diego Braga. O assassinato aconteceu em uma residência do bairro Planalto. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito estava com a mulher na residência quando a vítima, identificada como Euler Fernandes de Oliveira, de 21 anos, chegou ao local e começou a ameaçar a mulher. Ele pegou então uma corrente que aparece aí nas imagens e começou a estrangular. Neste momento, o suspeito, que é menor de idade, pegou uma faca e desferiu contra a vítima. Nós conversamos com o suspeito desse crime e ele apresentou a sua versão dos fatos. Tava lá, né? Aí tava sentado no sofá lá, ele chegou do nada, quebrando tudo lá. Aí ele começou a bater na menina lá. Aí eu peguei, fui pra separar, ele puxou uma faca pra mim, tentou me dar uma facada, mas só que não pegou. Aí pegou bem no dedo. Aí chamaram a polícia foi lá, botou ele pra correr, ele voltou de novo. Pulou o portão, arrebentou a porta e entrou lá dentro. Aí ele pegou uma corrente e enforcou a menina. Aí ele veio pra cima de mim, eu peguei a faca e furei ele. Você acertou onde? Acertei nas costas, acho que acertei na barriga também. E acho que no braço. Você acha que foram quantas facadas? Não sei. Acho que na base de umas 5. Essa foi a única forma que você tinha pra defender você, a menina que você tava ficando? Uhum. Por quê? Porque eu não ia tomar facada também não, né? A polícia militar foi acionada e a vítima foi socorrida até o hospital municipal com vida. Porém, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. Deparou com um indivíduo de 21 anos ali sentado no meio-fio, com muito sangramento. Imediatamente foi acionada a ambulância que socorreu esse cidadão até o Hospital Municipal aqui de Lagoa Formosa. Contudo, o mesmo deu entrada lá com 2 perfurações de arma provenientes de arma branca e veio a óbito. Durante rastreamentos, o suspeito do crime foi encontrado na zona rural de Lagoa Formosa, na comunidade de Capão das Canoas. A faca utilizada no crime foi encontrada junto com ele. A pessoa que o estava escondendo em sua residência também foi conduzida aqui para a delegacia de Patos de Minas. Foi uma mobilização de viaturas aqui de Lagoa Formosa, com o apoio do comando do 15º Batalhão, então várias viaturas também da cidade de Patos de Minas deslocaram para a cidade de Lagoa Formosa. Durante o transcorrer dos levantamentos, recebemos informações de que a autoria do crime seria um menor de idade, um menor infrator, e que esse menor infrator teria evadido
estava homiciado em uma fazenda na região de Capão das Canoas, município aqui de Lagoa Formosa. As guarnições deslocaram para o local, né, e lá localizaram na propriedade rural o menor infrator, o qual estava dormindo em um quarto lá da residência. Debaixo do colchão onde ele estava dormindo estava a arma branca, uma faca que ele utilizou, segundo ele, para a prática do crime. Ele foi apreendido, a arma branca também apreendida. Em outro quarto da residência dormia um cidadão que trabalha na fazenda, o mesmo também foi preso, né, por favorecimento pessoal, uma vez que ele estava dando fuga, né, ele estava conivente ali com aquela situação, dando fuga para o menor que havia cometido o crime. Logicamente isso aí vai ser apurado posteriormente, mas ele foi conduzido até a presença da autoridade policial para emitir explicações a respeito desse fato. Foram apreendidos os celulares, tanto do proprietário da residência, quanto do menor infrator, haja vista que pode haver ali informações a respeito do crime que foi cometido. A informação é de que o suspeito chegou até essa fazenda de táxi. O valor da corrida teria ficado em R$50. Segundo a mulher que estava na cena do crime, ela já se relacionou com a vítima há cerca de 2 meses, mas ele não aceitava o fim do relacionamento. Vítima e autor já se conheciam. Conhecia. Como que era a relação de vocês? Como que é que você conheceu ele? Não, essa época aí tem muito tempo. Nós cresceu junto. Eu só fiz isso por causa que ele puxou a faca pra mim. Euler tinha mais de 30 passagens pela polícia. A vítima, sim, possuía algumas passagens policiais, contudo, o autor ele não era conhecido aqui no meio policial. O suspeito do crime disse que não se arrepende. Se arrepende do que você fez? Não arrependo hora nenhuma. O adolescente foi conduzido para a delegacia acompanhado do pai. O responsável pela fazenda também foi preso. E pelo menos 2 acidentes ocorridos praticamente no mesmo local foram registrados pelo jornalismo da NTV na tarde de hoje na Avenida JK. O repórter Odair Cardoso esteve no local. 2 acidentes aqui na Avenida JK registrados na tarde desse sábado praticamente ao mesmo instante. A diferença é de poucos minutos de um para outro. Primeiro foi esse veículo Gol que está aqui na avenida. Você vai ver nas imagens os estragos provocados principalmente na parte frontal. O motorista de 47 anos foi levado para o hospital. Mas o que aconteceu? Ele disse que vinha, né, aqui pela via, sentido centro da cidade. À frente dele estava um outro carro. Quando esse carro fez manobra para a pista do lado direito, ele se deparou com uma prancha. A prancha estava justamente nesse local aqui, esperando aquele portão que o Diego vai mostrar ali, ó, esperando aquele portão abrir, porque esse veículo prancha veio aqui para buscar um maquinário. Aí foi o momento em que esse carro aqui se deparou com essa prancha, né, devido ao carro da frente, segundo o motorista, ter bloqueado a sua visão. E foi inevitável, acabou batendo o carro e causando esses estragos. Uma equipe do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos ao motorista do carro, que estava consciente e orientado. Ele foi levado para a UPA com cortes nos braços e suspeita de fratura no nariz e corte no supercílio esquerdo. Houve derramamento de óleo na pista e os militares utilizaram serragem para estancar o combustível e evitar outros incidentes. Nós estávamos aqui fazendo as imagens e falando com o pessoal aqui sobre esse acidente, quando de repente na pista do meio, o Diego vai mostrar ali, ó, esse motociclista, o motociclista que está ali, está sentado ainda ali na pista, ele bateu contra esse carro branco que está aqui. A polícia está ali colhendo informações sobre tudo que aconteceu. O que a gente percebeu é que o veículo, o carro branco, reduziu a velocidade e o motociclista que vinha logo atrás acabou chocando contra a traseira desse carro. Ele aparentemente não sofreu ferimentos mais graves. Está ali conversando tranquilamente, falando sobre tudo. Aparentemente não teve ferimentos aí mais sérios. Algumas lesões no cotovelo, que é natural, né? O pé também machucou. A moto teve alguns estragos, você vê nas imagens, mas a gente registrou, portanto, 2 acidentes praticamente simultâneos aqui na JK. Todo cuidado é pouco. Está no trânsito, tenha calma, tenha cautela e use, né, aquela visão que a gente chama de periférica, né, e sempre dirigir com atenção e também de forma preventiva. Odair Cardoso para o jornalismo da NTV.
Obrigado, Day. E daqui a pouco aqui no NTV News você vai ver que a Organização Mundial da Saúde recomenda a testagem em massa da população como forma de conter o avanço da Covid-19. Mas aqui no Brasil os testes não estão ao alcance de todos. E o número de testamentos em Minas Gerais supera o índice nacional. Tendo em vista as declarações do presidente da República nesta sexta-feira, dia 9 de julho de 2021, quando o Bolsonaro chamou o presidente do TSE de imbecil e voltou a ameaçar dizendo que pode não haver eleição em 2022, quanto à forma e ao conteúdo, o Tribunal Superior Eleitoral emitiu nota esclarecendo, abre aspas, desde a implantação das urnas eletrônicas em 1996, jamais sequer um documento qualquer ou houve episódio de fraude. Nesse sistema foram eleitos os presidentes Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e o próprio Jair Bolsonaro. Como se consta singelamente, o sistema não é só íntegro, como permitiu a alternância no poder. Especificamente em relação às eleições de 2014, o PSDB, partido que disputou o segundo turno das eleições presidenciais, realizou auditoria no sistema de votação e reconheceu a legitimidade dos resultados. A presidência do TSE é exercida pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. De 2014 para cá, o cargo foi ocupado pelos ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso. Todos participaram da organização de eleições. A acusação leviana de fraude no processo eleitoral é ofensiva a todos. O Corregedor-Geral Eleitoral já oficiou ao presidente da República para que apresente as supostas provas de fraude que teriam ocorrido nas eleições de 2018. Não houve resposta. A realização de eleições na data prevista na Constituição é pressuposto do regime democrático. Qualquer atuação no sentido de impedir a sua ocorrência viola os princípios constitucionais e configura crime de responsabilidade. Fecha aspas. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e os presidentes de 8 partidos divulgaram nota neste sábado, reafirmando a importância das instituições brasileiras, dos valores democráticos e do sistema eleitoral do país. Segundo Lira, as instituições brasileiras não se abalarão com as declarações públicas e oportunismo. As manifestações ocorrem após declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre fraudes nas eleições. Bolsonaro disse que, sem voto impresso auditável, o Brasil não pode ter pleito de 2022. Uma pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, constatou que o esquema vacinal completo contra a Covid-19 garante taxas de efetividade médias de 7,8% em pessoas com 60 a 80 anos e de 70,3% em idosos com mais de 80 anos de idade. Considerando-se uma média daqueles que receberam o esquema vacinal completo e aqueles que tomaram apenas a primeira dose, as taxas de efetividade ficaram em 73,7% em idosos com até 79 anos e de 63% em pessoas com 80 anos ou mais. O estudo considerou os imunizados com a Coronavac e a AstraZeneca e foi feito com base em registros de hospitalização e morte por síndrome respiratória aguda grave, o que permitiu avaliar a efetividade em relação à redução de casos graves e óbitos. As duas vacinas têm, no entanto, taxas diferentes. Na Coronavac, por exemplo, a taxa de efetividade para pessoas com esquema vacinal completo é de 79,6%. Para pessoas com 60 anos a 79 anos de idade, é de 68,8%. A taxa de efetividade da AstraZeneca com aquelas pessoas que receberam pelo menos a primeira dose chegou a 81,7%. Para pessoas com 60 anos e até 79 anos, 62,8%. E hoje, Patos de Minas teve mutirão para vacinar pessoas de 45 a 49 anos de idade. As doses foram distribuídas e aplicadas em 14 unidades de saúde. Um mutirão de vacinação foi organizado para distribuir cerca de 5 mil primeiras doses da Covid-19 para essa faixa etária.
Também puderam se vacinar os faltosos de públicos convocados anteriormente. Além disso, mais de 1.000 pessoas com a segunda dose eram aguardadas no projeto Saci e no posto do Jardim Esperança. O objetivo foi disponibilizar mais postos de saúde para evitar tumulto e aglomeração. Mas na unidade de saúde do bairro Jardim Panorâmico, a fila estava enorme. Geralda tem 48 anos e sofreu um acidente de moto há 2 anos. Desde então, ela passou por cirurgias, mas ainda não conseguiu dobrar a perna e precisa de um apoio para se locomover. Para enfrentar essa fila, ela contou com a ajuda de uma amiga e de um banquinho. Eu tive um acidente aqui nessa rua, atropelei um cachorro, quebrei a perna. E ainda tem as sequelas? Tem, faz sempre, porque a perna não dobra, né? E quando você chegou aqui, a fila estava muito grande? Não, estava dobrando lá do outro lado. Vai insistir e aguardar sua vez? Vou sim, se Deus quiser, vou esperar aqui, até chegar a minha vez. Já na unidade de saúde do bairro Sebastião Amorim não teve filas pela manhã. Mesmo assim, com medo da demora, Flávia foi para o posto segurar vaga para o seu marido que estava trabalhando. Ele está trabalhando e eu vim achando que ia ficar muito tempo. Eu já deixei a fila inteira passar na minha frente e ele ainda não chegou. A fila está super tranquila, muito rápido. Em questão de meia hora você anda quase meio quarteirão. E na hora de vacinar, Alésio não queria nem saber a marca do imunizante. Ele queria era vacina no braço, mas lembrando que os cuidados vão continuar. A vacina, o mais importante dela é vacina no braço. Não interessa se é a Pfizer, se é a Johnson, né, ou a AstraZeneca. O importante é vacinar. Vamos vacinar todos, porque não existe vacina 100%. Então vamos continuar com os cuidados, né, não aglomerar, manter o distanciamento e usar o álcool em gel. Para quem já está quase com 50 anos, chegar ao meio século e ser vacinado representa a esperança de dias melhores. Estava muito ansioso para chegar a vez de vacinar, graças a Deus hoje chegou a nossa vez e pedir a Deus para chegar em todas as pessoas, que todos são merecedores dessa vacina, porque essa doença é terrível, gente, isso aí é terrível. Está imunizado e pegar com Deus que essa doença se acabe, né? Está protegendo as outras pessoas. A gente torce que essa dose de esperança chegue o quanto antes para todos nós. E a Organização Mundial da Saúde recomenda a testagem em massa da população como forma de conter o avanço da Covid-19. No entanto, aqui no Brasil, os testes não estão ao alcance de todos. Pelo SUS, ele ocorre apenas se o paciente estiver internado. Os planos de saúde até são obrigados a ofertar, mas em muitos casos a autorização é demorada. Ana estava com vários sintomas da Covid-19, mas enfrentou tanto empecilho para comprovar a infecção que desistiu de fazer o teste pelo convênio. Desde o primeiro dia até o 7º dia, eu liguei para o meu plano, todos os dias que eu ligava, liguei todos os dias, falava que estava indo liberar, que não tinha sido autorizado ainda para me fazer o exame. Foi no 12º dia que o meu plano autorizou para me fazer o exame. E aí eu já tinha pago particular 2 exames. E aí quando fiz o exame do plano, deu negativo. O relato tem sido comum. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, dificuldades para a realização de exames de Covid-19 pelo plano de saúde representam cerca de 57% das queixas registradas. Entre os motivos de reclamação estão negativas de cobertura, ausência de rede e casos que não se enquadrariam nas diretrizes de utilização. O atraso na autorização dos testes traz riscos. A doença precisa ser diagnosticada por meio desse exame em um tempo adequado. Passado esse tempo, o exame deixa de ser realmente útil para aquele paciente. E nós sabemos que a Covid-19, ela é fundamental ser diagnosticada tanto pela percepção individual do paciente, quanto também em termos de políticas públicas de saúde. Porque uma vez detectada a doença, aquele paciente tem que se preocupar não apenas consigo, mas com pessoas que ele mantenha contato, devendo adotar imediatamente medidas de restrição. O usuário do plano de saúde que não conseguir a liberação pode e deve ir atrás dos seus direitos. O paciente que se sentir prejudicado pode procurar os órgãos de defesa do consumidor, como o próprio Ministério Público, mas também
eu sempre gosto de ressaltar isso. É importante levar a reclamação à Agência Nacional de Saúde. Para quem precisa fazer o exame, o tipo de teste é um ponto importante a ser observado. Cada um dos que estão disponíveis no mercado tem um momento ideal para ser feito e graus variados de sensibilidade. O RT-PCR, que é colhido por meio de um cotonete no nariz ou na garganta, tem precisão de 90%. A RT-PCR ela é realmente o padrão ouro para a detecção de infecção em curso, né, para saber se o paciente está infectado naquele momento. Ele é um teste considerado molecular, é extremamente sensível e ele normalmente é utilizado na fase aguda da doença, né? Então, entre o 3º até o 10º dia, esse teste pode ser feito. E ele vai detectar o genoma, a presença do genoma do vírus na cavidade orofaringe ou nasofaringe do paciente. O PCR-LAMP é feito pela saliva, não precisa de pedido médico e pode ser adquirido pelo consumidor até pela internet, mas exige condições ideais de aplicação para não comprometer a eficácia. Ele é um teste também considerado molecular, é extremamente sensível e ele é até mais rápido do que a PCR convencional RT. Só que o grande problema é que ela contamina muito, né, e dificulta muito a questão do controle em laboratórios. Já o teste de antígenos, conhecido como teste rápido, busca proteínas do vírus para confirmar a infecção. Também é feito pelo nariz e tem baixa precisão. Esse teste ele é feito também nessa mesma fase, do 3º até o 7º dia, mais ou menos, de sinal clínico. Algumas vezes ele pode gerar um falso negativo porque ele é menos sensível do que a RT-PCR. Há ainda os testes que identificam a presença de anticorpos no organismo. Apesar de não servirem para detectar a infecção em curso, podem contribuir para pesquisas. Dá para saber se uma vacina gerou anticorpos e avaliar se a população já teve contato com o vírus, por exemplo. É o caso dos testes sorológicos tipo IgM e IgG. Independente da indicação, o consumidor que não tem plano de saúde deve preparar o bolso. O exame RT-PCR, que é o mais comum, aquele do cotonete no nariz, né? Ele subiu de R$ 230, que era o preço médio, para R$ 263, um aumento de 14%. Já o IgG e IgM, que é anticorpos, era em torno de R$ 131, agora passou para R$ 128. E outro que nós fizemos o levantamento foi o antígenos, o AG, né? Que ele era em torno de R$ 139, passou para 140, então está bem estável. A gente tem que sempre ter em mente que laboratórios são empresas. Empresas podem modificar os preços em virtude da concorrência. Então ele deve sim questionar por que o valor é tão caro em alguns estabelecimentos e optar pelos mais baratos. Em Minas Gerais, bateu recorde no número de testamentos. O número supera os 41,7% de projeção nacional. Um dos motivos tem sido o medo de morrer durante a pandemia de Covid-19. O testamento serve para que o patrimônio de uma pessoa, após sua morte, possa ser disposto conforme sua vontade manifestada em vida, respeitadas as restrições legais para aquele que possua herdeiros necessários, ou seja, é a forma de deixar registrada a vontade do proprietário dos bens. Quanto ao número de testamentos, o Brasil teve aumento de 41,7%. Em Minas Gerais, o crescimento é recorde. No primeiro semestre de 2021, 52%, 1.532 testamentos, enquanto no mesmo período de 2020 foram 1.005 testamentos. Segundo o Colégio Mineiro de Notários, entende-se que essa procura se deu realmente por causa da pandemia, do medo da morte, né, e uma necessidade de organizar como vai ficar o patrimônio depois da partida. Quando se fala em testamento, são inúmeros, entre eles o vital. O testamento vital é aquela espécie de disposição de última vontade, onde que a pessoa, ao invés de deixar bens, ela quer programar como é que vai ser o seu tratamento no caso de uma doença que lhe retire o potencial conhecimento das circunstâncias. Por exemplo, uma família, um homem ou uma mulher que tenham, por exemplo, teve uma primeira família com quem
teve filhos, teve uma esposa, ficou casado muitos anos, e depois ele constitui uma nova família e tem novos filhos e uma nova esposa. E suponhamos na hipótese de ele ser acometido ou ela ser acometida por uma doença tipo AVC e que suponhamos tenha consequências neurológicas e a pessoa não tem mais consciência. Então ele pode optar neste testamento vital quem é que vai cuidar dele, quem é que vai administrar suas coisas nesse período. Ou até mesmo a espécie de tratamento que ele quer ou não quer se submeter. Isso que é o testamento vital. Ainda se tem aquele feito no leito de morte, onde a pessoa designa pequenos bens. Quando o paciente já está ali no leito de morte, nos últimos momentos, ele escreve lá no papel, manuscrito ou mesmo mecanicamente, desde que assine, né, com testemunhas que ele quer deixar algum bem para fulano ou para ciclano. Esses codicílios só se pode dispor de bens de pequeno valor, de uma joia de pequeno valor, de uma imagem, de uma obra de arte, alguma coisa assim. Os bens de grande valor, como grandes aplicações, bens imóveis, não podem ser testados por codicílios. Não há momento certo para que seja feito o testamento, mas a recomendação é para que seja feito enquanto a pessoa estiver em condição plena. Seja o testamento vital, seja os testamentos patrimoniais, eles podem ser feitos em qualquer tempo, mas é interessante que a pessoa esteja em absoluto gozo de suas faculdades mentais, tá certo? Se a pessoa já tiver mais idade ou tiver algum problema, tem que ter um atestado do médico, né, dizendo que ele está especialista, que ele está em condições de manifestar livremente a sua vontade. Ainda neste bloco, nós mostramos para você que está em casa que pessoas de 45 a 49 anos de idade foram vacinadas contra a Covid-19 neste sábado em Patos de Minas. Segundo dados informados agora há pouco, nesse arraiá de vacinação, foram aplicadas 6.314 doses da vacina contra a Covid-19, somando a primeira e segunda dose. Com isso, nós temos aí o seguinte vacinômetro atualizado. São a dose única 70.505 pessoas, dose única 2.585, quanto à dose, a segunda dose, 24.772 pessoas foram vacinadas. A população com uma dose corresponde a 62,72%, população com esquema vacinal completo 24,33%. E ainda hoje aqui no NTV News você vai ver que no inverno quem tem problemas circulatórios tende a ter piora no quadro. E é com o tempo frio e seco que eles aparecem. Os ipês rosas têm chamado a atenção em Patos de Minas. O concurso 2389 da Mega Sena pode pagar daqui a pouco, há 29 minutos, um prêmio de 40 milhões de reais a quem acertar sozinho as 6 dezenas. O sorteio será realizado a partir das 8 horas da noite no espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo. Caso um único apostador acerte as 6 dezenas, receberá R$ 96 mil no primeiro mês, se o prêmio for aplicado na poupança. Com o dinheiro, poderá também adquirir 57 imóveis no valor de R$ 700 mil cada um. No inverno, quem tem problemas circulatórios tende a ter piora no quadro. Por isso, é importante estar atento a cuidados, a começar por manter o corpo aquecido. A doença tem prevenção, é questão de manter os bons hábitos. Quando chega o inverno, quem tem problemas circulatórios tende a sofrer mais. É que no frio, para manter o corpo aquecido, os vasos sanguíneos se contraem. Com a circulação prejudicada, uma simples caminhada pode incomodar e é sinal de problema. O inverno contrai os vasos. Às vezes a pessoa que já tem um pequeno problema de circulação, isso fica mais sério, mais importante no inverno, dificultando a passagem do sangue, principalmente para as extremidades. Habitualmente, como é que a gente percebe isso? Quando a pessoa está caminhando
ela precisa parar porque sente dor na panturrilha, a batata da perna trava, ela não consegue caminhar, ela para um pouco, deixa de caminhar e volta normalmente depois. Ela tem que dar um espaço entre a caminhada para chegar ao sangue necessário. E isso às vezes pode acontecer em qualquer época do ano, mas no inverno se intensifica. Alguns hábitos ou mesmo doenças pré-existentes podem piorar o problema circulatório, explica o presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Principalmente se a pessoa é fumante, sedentária ou diabética. Nesses casos, a tendência de ter um problema circulatório tende a ser maior. Se você tem problema no sistema circulatório, tem como se prevenir do agravamento e incômodos. Agasalhar-se bem, cachecol, cobrir as partes mais expostas, luva, meia de lã, ajudar o nosso organismo a se aquecer. Então, assim, com esse tempo tão frio, vento frio, evitar de se expor demais num frio intenso e quando tiver de se expor, que esteja bem agasalhado. Isso é extremamente importante. Pare de fumar. Hoje. Se ainda não parou, o momento é agora. Lembrou que tem perna, tem problema de circulação? É muito importante parar de fumar. É fundamental. Faça um bom controle do seu diabetes. O diabetes hoje tem medicações excelentes que têm um controle perfeito da glicose. Procure examinar os seus pés. Em caso de machucado, procure imediatamente um médico vascular. O problema da doença de circulação arterial, que atinge principalmente as extremidades e mais os membros inferiores. Mesmo que problema circulatório não incomode você, prevenir sempre é o melhor caminho. Tendo uma alimentação com pouca gordura animal, pouca açúcar, pouco sal e farinha branca. Ou seja, comer muita verdura, legumes, frutas, isso é muito bom. Ter uma atividade física regular, que faça um pouco de exercício aeróbico, caminhada, natação, bicicleta e um pouco de exercício resistido, fazendo força. As dicas estão dadas, né? Agora é pôr em ação. E olha, é também com tempo frio e seco que eles aparecem. Protegidos por lei federal, os ipês rosas têm chamado a atenção aqui em Patos de Minas. Eles são rosas e deixam os 4 cantos de Patos de Minas ainda mais bonitos. Podem ser vistos até mesmo de longe, mas é de perto que eles encantam. É nesta época do ano que eles florescem, os ipês rosas, sempre bem esperados. O ipê, ele é uma planta que ele ocorre no Brasil todo. É uma planta de grande porte, uma árvore, né, de porte arbóreo, e ele predomina no cerrado, né? Existem mais de 28 espécies de ipês, né, da família das bigonáceas. O clima é fator fundamental para uma boa florada. Por ser uma planta que floresce na época fria, né, tempo seco e frio, o que coincide com o inverno, né, aqui no hemisfério sul. A floração do ipê, ela é uma floração exuberante, né, começando ali pelo roxo, pelo rosa, o amarelo e finaliza com o branco. Lembrando que essa sequência de floração ela não é sempre dessa mesma maneira, né? Ela é mais frequente dessa forma, mas pode haver variações. Essa floração, né, depende da quantidade de luz e do clima, né, da temperatura e da umidade. Tendo sua flor simbologia nacional. O ipê, então, ele é uma planta que ela pode ser utilizada para fins ornamentais, pode ser uma planta, né, das cidades, né, da arborização urbana. E a flor do ipê, ela é a flor símbolo nacional, né, uma flor bonita, né, só que é uma flor que ela dura pouco tempo, né, sua finalidade reprodutiva enquanto a flor demora pouco tempo. A madeira do ipê já foi bastante utilizada, né? No entanto, vale ressaltar que é uma planta que ela é protegida por lei federal, então ela não pode ser suprimida, a menos que haja algum tipo de autorização. Outras curiosidades também, né? Existem algumas finalidades estudadas já de benefício medicinal, né? Tanto das folhas, quanto da flor, quanto da casca. Né, existem alguns estudos que já comprovam isso aí. E o ipê, ele é uma árvore muito bonita, né?
São realmente bonitos. Na sequência, aqui no NTV News, Paróquia de Nossa Senhora Aparecida realiza neste final de semana o drive-thru julino, com comidas típicas desta época do ano. Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, vinculada à loja maçônica Fênix Alto Paranaíba, lança campanha com o objetivo de arrecadar fraldas geriátricas. Vamos falar de coisa boa e gostosa? A Paróquia de Nossa Senhora Aparecida realiza neste fim de semana o drive-thru julino, com comidas típicas dessa época do ano para arrecadar fundos para a igreja. A ação foi uma forma de se preparar para as celebrações de outubro, quando se comemora o Dia de Nossa Senhora Aparecida. Desde a tarde de sexta-feira, os voluntários se reuniram para preparar o cardápio. Teve cachorro-quente, pastel, caldo, tudo preparado com carinho para aqueles que vieram prestigiar o momento. Começou com as doações, né? E os voluntários, igual chegaram cedinho, prepararam com muito carinho. Aqui nós temos caldo de feijão, caldo de frango, acompanhado de torrada e cheiro verde. Temos a canjica branca com coco, a canjica amarela com amendoim, temos o tradicional cachorro-quente e o nosso pastel de queijo, de carne e misto. E no domingo, dia 11, nós estaremos também vendendo um almoço a R$10, que será galinhada, tutu e salada. Os marmitex serão entregues no domingo e os pedidos podem ser feitos pelos telefones 99886-4196 ou 99943-5722. Toda a renda que for arrecadada, assim como tantas outras ações que já foram feitas pela comunidade de Nossa Senhora Aparecida, será destinada para a manutenção da igreja. Toda a renda é para a manutenção da nossa comunidade, da nossa igreja, porque temos poucos dizimistas, né, o que ajuda a igreja, então nós fazemos os nossos eventos, fazemos agora o drive-thru, fazemos almoço, os bazar, para poder a manutenção durante o ano. A Maria Aparecida, que também é voluntária da comunidade, aproveitou o descanso para vir experimentar as refeições, além de deixar um recado para os que ainda não ajudaram a comunidade com doações, mas que tenham interesse. Eu já tomei o caldo, né, de mandioca e vim agora comprar o pastel. E eu pertenço à comunidade e estou aqui ajudando um pouquinho, se alguém pudesse nos ajudar, porque a gente está com um muro do lado da São Cristóvão, que ele já está com uma rachadura bem grande, né, e já está fazendo os orçamentos com pedreiro, para estar fazendo antes que caia. Né? Então, essa renda de hoje, de amanhã, vai ser, né, voltada aí para esse muro. E se as pessoas puderem estar nos ajudando, né, trazer as suas doações. É importante ajudar, viu? Vou confessar para você que meu cachorro-quente aí do esquema de drive-thru tá ali na redação. E se você ainda não foi, dá tempo de comparecer. O drive-thru encerra logo depois, às 21 horas, e amanhã, domingo, tem almoço com entrega de marmitas. As barraquinhas estão na Avenida Brasília, 208, bairro Nossa Senhora Aparecida, próximo ao Cristavo, em Patos de Minas. E uma campanha foi lançada hoje pela Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, vinculada à loja maçônica Fênix Alto Paranaíba, com o objetivo de arrecadar fraldas geriátricas que serão repassadas às instituições que abrigam idosos. Você pode contribuir. A campanha vai até o dia 30 deste mês. A campanha surgiu após a constatação da necessidade de arrecadar mais fraldas geriátricas para os idosos do Lar Vicentino Padre Alaor, do Lar de Idosos Eurípides Barçanufo e da Casa das Meninas. O carro-chefe da fraternidade é a filantropia. Nós sempre fazemos visita nessas casas e verificamos a necessidade de cada uma. Atualmente nós verificamos a necessidade de fazer uma campanha para arrecadar essas fraldas, que hoje o custo é caro e que para as instituições torna-se difícil. A campanha tem o apoio da loja maçônica Fênix Alto Paranaíba. Um dos pilares da maçonaria não é divulgar os trabalhos que realizam. Algumas situações precisam de divulgação,
mas como uma prestação de contas daquilo que a própria sociedade nos auxilia também. A maçonaria não faz nada sozinho. Então, muitos dos trabalhos que é realizado realmente fica de maneira sigilosa, por causa dos nossos princípios, né? Mas quando há necessidade, nós temos outros eventos que são realmente publicizados, né? Quando a gente precisa realmente da população, aí sim nós nos mostramos e pedimos esse apoio, como é o caso dessa campanha que está sendo realizada pela nossa fraternidade feminina com o apoio da Loja Maçônica Fênix. Para o lançamento da campanha, os voluntários fizeram barulho e movimentaram as principais ruas de Patos de Minas com som e carreata. Respeitar os idosos é honrar o passado e construir um futuro melhor. Participe conosco! Estão sendo arrecadadas fraldas geriátricas M, G, GG e Extra G. As doações podem ser entregues em diversos pontos, como por exemplo na Rede Farmácia Nacional. Além disso, quem quiser contribuir com a quantidade maior, pode ligar no 991 52 0279 que os voluntários buscam. Nesse momento, muitas pessoas não estão podendo sair de casa, né? Estão se preservando. Então a gente criou esse canal para a gente buscar em casa e todos poderem contribuir. E assim, é um pedido, mas ao mesmo tempo é uma convocação diante da seriedade, da necessidade que está nesse momento das fraldas. No inverno aumenta muito o consumo de fraldas. Então a gente abraçou essa campanha e o nosso desejo é que ela permaneça por muitos anos. Depois do intervalo aqui no NTV News, você vai conhecer a história da Maísa e da Maria Cecília, mãe e filhas que foram separadas na maternidade no momento do parto. Marcelo Moreno poderia ter sido o grande herói da noite no Engenhão, mas a história do jogo entre Botafogo e Cruzeiro neste sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, terminou com 3 gols do jovem Chay e um frustrante 3-3 no marcador após a Raposa sair 2 vezes atrás no marcador, conseguir a virada, mas acabar levando o empate no fim, em cobrança de pênalti. Mais uma vez, a Raposa está deixando pontos pelo caminho na Série B. E a Copa América chega ao fim daqui a pouco com a seleção brasileira na grande final contra a Argentina no Maracanã às 9 horas da noite. Em meio a mais de 500 mil de mortes por Covid-19, a competição terá sua decisão com público, correspondente a 10% da capacidade do estádio no Rio de Janeiro, após a autorização da Prefeitura. Não haverá venda de ingresso. A capacidade total do Maracanã, segundo a administração de estádio, é de 72.285 pessoas. Com isso, a Conmebol poderá convidar até 7.228 torcedores para assistir o confronto entre os comandantes do técnico Tite em busca do bicampeonato e a equipe estrelada por Messi, que quer quebrar o estigma de nunca ter levantado uma taça com a seleção adulta. E olha, em meio a tantas tristezas em decorrência da Covid-19 no país, por vezes é difícil ter a esperança de que teremos dias melhores. Mas você vai conhecer agora a história da Maísa e da Maria Cecília, mãe e filha que foram separadas na maternidade, no parto, por causa da doença, mas que se reencontraram após 15 dias de recuperação. Maísa deu entrada em hospital particular com quadro de Covid-19. Na época, grávida com cerca de 34 semanas de gestação. Teve complicações e foi internada. Antes, ela teve que entrar para a sala de cirurgia para que pudesse salvar a vida do bebê e a própria. Como eu estava gestante, eles, com cuidado a minha filha Maria Cecília, eu entrei em trabalho de cesárea. Assim que o nascimento dela, eu já imediatamente desloquei para o UTI, fiquei por 5 dias entubada. A Maísa foi para cesárea de urgência, né? A criança dela nasceu prematura, com mais ou menos 34 semanas, né? Graças a Deus nasceu bem, foi encaminhada para a UTI neonatal e a Maísa foi entubada e encaminhada para a UTI adulto Covid.
Separada da filha por 15 dias, juntamente com o marido, que também foi internado com Covid-19, Maísa ficou 5 dias entubada. Quando uma gestante tem Covid-19, uma série de complicações podem surgir com a doença. A principal é a possibilidade de início de parto prematuro. Daí a preocupação da equipe médica que acompanhou o caso da Maísa. A gestante, quando o caso do Covid é grave, um caso de febre, com hipoxemia materna, pode levar à prematuridade, rotura da bolsa, né? Rotura prematura da bolsa da paciente e levar a um parto prematuro. É o que mais a gente tem medo. Foi muito triste, né? Porque a Maísa ficou do lado do marido dela, ambos na UTI, tá? Ele acordado e a Maísa entubada, né? Onde ela permaneceu 5 dias entubada. E foi tendo uma resposta boa, uma melhora significativa, e conseguimos extubar depois de mais ou menos 5 dias, após mais ou menos 5 dias. O Fábio Júnior recebeu alta para o quarto e, posteriormente, após uns 3 dias, a Maísa conseguiu ter alta da UTI também. Felizmente, Maísa apresentou melhoras e, após 2 semanas longe da pequena Maria Cecília, mãe e filha puderam finalmente estar juntas outra vez. E agora, para não se desgrudarem mais. E esse reencontro foi quando eu ganhei alta, e ela também. Aí na saída é que nós podemos reencontrar. Nossa, a equipe ficou muito feliz, né? Porque a gente já tem várias perdas, né? A gente tem vários casos tristes, né? Por causa da Covid. E, assim, a equipe do hospital tudo ficou muito feliz. É um presente de Deus e só emoção e agradecimento a Deus por ser perfeita e teve um nascimento de 8 meses. Mas agora estamos juntas por toda a nossa vida. Que tenhamos mais histórias com vitórias como essa. Mais informações durante todo o final de semana você confere acessando o portal patosjá.com.br. Hoje é sábado, a gente volta na segunda-feira. Se cuida, juízo, saúde e uma excelente noite e um bom final de semana.